O ditador russo Vladimir Putin, ao seu modo característico, está agora se preparando para uma conversa telefônica com o presidente americano Donald Trump e, de fato, está publicamente ameaçando-o. Enquanto isso, na Casa Branca, de acordo com Steve Witkoff, a equipe de negociação de Trump teria conseguido aproximar as posições da Ucrânia e da Rússia. Apenas essa conversa telefônica e, principalmente, o encontro pessoal entre Putin e Trump trarão resultados. Putin pega e começa literalmente a exibir os músculos, e hoje lança sobre a Ucrânia um número recorde de drones. Segundo informações da inteligência ucraniana, na noite de 19 de maio, horas antes da conversa telefônica com Trump, a Rússia planeja realizar um lançamento de treinamento e combate de um míssil balístico intercontinental do complexo ITAR-S, aparentemente para mostrar a Trump que está pronto para falar com ele de uma posição de força. Bem, e além disso, como vocês sabem, recentemente o Kremlin declarou que eles absolutamente não abrem mão de seus objetivos, da chamada Operação Militar Especial. Os europeus agora estão preocupados que os líderes europeus conversem com Trump antes que ele ligue para o ditador Putin. E Trump promete que depois de conversar com Putin, ele certamente ligará para Vladimir Zelensky. E essa ordem, claro, também incomoda um pouco. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 18 de maio no nosso calendário, vamos discutir esse tema juntos. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça de comentar e assine meu canal no Telegram, Petty Newson. O link está na descrição do vídeo. Hoje, 18 de maio, Moscou demonstrou o quanto está disposta a aceitar um cessar-fogo e o quanto Putin está cansado desta guerra. Como declarou recentemente Donald Trump, Moscou enviou contra a Ucrânia 273 drones durante um ataque recorde na manhã de domingo. Isso aconteceu 2 dias depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ignorou as negociações de cessar-fogo com o líder ucraniano, Vladimir Zelensky, em Istambul. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, esse ataque foi o maior desde que o Kremlin iniciou a invasão em grande escala em 2022. E, infelizmente, esses drones foram direcionados principalmente para as regiões de Kiev, Dnipropetrovsk e Donetsk, e há mortos e feridos. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia aparentemente usou muitos drones falsos, já que quase metade das máquinas de ataque simplesmente desapareceu dos radares. Cerca de 88 deles foram interceptados. Bem, e aqui, depois desse ataque, é claro, é o momento certo para lembrar da pauta internacional que agora está sendo promovida pelo presidente americano Donald Trump. No sábado à noite, antes desse ataque, ele declarou que na segunda-feira ligaria para Putin e Zelensky, pois espera atuar como mediador para encerrar a guerra. Embora Zelensky tenha participado de uma reunião na Turquia na semana passada para discutir o cessar-fogo, Putin nem sequer enviou alguém em nível ministerial, ou seja, lá estavam apenas algumas pessoas desconhecidas, como Medinsky e outros. Enquanto isso, a Europa está longe de discutir forças de paz na Ucrânia. O chanceler alemão Friedrich Merz declarou isso ao visitar a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni em Roma. O cessar-fogo é o primeiro passo necessário, disse ele. A seguir, sua citação. Agora não há motivos para falar sobre tropas, estamos longe disso. Queremos que o fogo cesse e que as mortes parem, é isso. Na reunião na capital albanesa, Tirana, na sexta-feira, líderes europeus discutiram novas ameaças de sanções com o objetivo de influenciar a Rússia e o ditador Putin. Mas se você acha que o lançamento de drones é a única demonstração dessa masculinidade por parte do ditador Putin, justamente na véspera da conversa com Donald Trump, infelizmente não é assim. Hoje, na direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, foi declarado que a Rússia planeja na noite para o dia 19 de maio um lançamento de treinamento e combate do míssil intercontinental Raketny Snariad 24. Na inteligência, alertaram que as tropas de ocupação russas, na noite de segunda-feira, 19 de maio, poucas horas antes de Trump ligar para o ditador Putin, planejam realizar, a partir do complexo ITAR-S, o chamado lançamento de treinamento e combate do míssil balístico intercontinental Raketny Snariad 24. O alcance de voo do míssil de combustível sólido de 3 estágios é de mais de 10 mil quilômetros. Seu peso é de 46,5 toneladas e o comprimento é de quase 22 metros. A inteligência observou que a Rússia pretende realizar esse lançamento para demonstrar pressão e intimidar não apenas a Ucrânia, mas também os países membros da Aliança do Atlântico Norte e da União Europeia. Olhem, somos malucos e insanos, prontos para lutar para sempre, como disse Medinsky. É melhor vocês pressionarem Kiev para que eles se rendam.
A Rússia ordenou o lançamento do míssil RS-24 com ogiva de treinamento pelo 433º Regimento da 42ª Divisão do 31º Exército das Forças de Mísseis Estratégicos do Exército Russo de um complexo móvel terrestre, diz o grupo de usuários de rádio. No grupo de usuários de rádio, destacou-se que os ocupantes planejam lançar esse míssil perto do povoado russo de Svobodnoy, região de Sverdlovsk. Ou seja, dessa forma, isso já é um clássico para o Kremlin. Putin tenta mostrar para Trump que ele é assim. Ele vai conversar com um ditador assim, que está pronto algumas horas antes de uma ligação sobre paz, para simplesmente lançar um míssil balístico intercontinental. Trump continua afirmando que Putin quer muito a paz, mas ainda não está conseguindo, apesar de seus esforços. Interessante como toda a Europa reage a isso. Hoje, o chanceler alemão se encontrou no Vaticano com Marco Rubio e Zelensky. E ele contou que os líderes do Reino Unido, França, Polônia e Alemanha planejam ligar juntos para o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, antes que ele tenha uma conversa telefônica com o chefe do Kremlin, Vladimir Putin, na segunda-feira. Segundo Friedrich Merz, ele discutiu essa questão com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, na missa inaugural do Papa Leão XIV. O chanceler alemão também contou que conversou detalhadamente com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. E a seguir cito Merz. Conversei com Marco Rubio em particular sobre a conversa telefônica. Amanhã conversaremos novamente com os líderes dos 4 países e com o presidente dos Estados Unidos da América para nos prepararmos para a conversa com Putin. Aqui, deixe-me lembrar mais uma vez que Trump planeja realizar na segunda-feira, às 17 horas, horário de Kiev, uma conversa telefônica com Putin. Depois disso, ele vai ligar para Zelensky e para os líderes dos países da OTAN. O presidente americano busca alcançar um cessar-fogo na Ucrânia por meio de uma conversa telefônica como essa. E aqui, os membros da equipe de Donald Trump já defenderam tal conversa telefônica, dizendo que ela é simplesmente vitalmente necessária. E aqui está, por exemplo, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, declarou ao vivo que uma conversa direta entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, é a única maneira de tirar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia do impasse. Rubio afirmou que Trump quer um encontro pessoal com Putin o quanto antes. Ele também sugere que os russos também buscam isso. Portanto, só resta decidir onde e quando esse encontro acontecerá e sobre o que de fato será discutido lá. Supostamente, durante essa conversa telefônica, esses aspectos serão discutidos. Como já disse antes, isso é uma grande armadilha. Porque durante essa conversa telefônica, de fato, muito provavelmente, eles vão negociar sobre um encontro pessoal. A prática mostra que os encontros pessoais entre líderes geralmente são preparados por cerca de 2 meses. Para elaborar a agenda, para preparar alguns documentos. Posteriormente, ocorrerão encontros de delegações de nível inferior, incluindo mais reuniões entre Marco Elbio e Lavrov ou com Zvona. A Rússia simplesmente vai ganhar tempo até esse encontro, inventando cada vez mais argumentos para adiá-lo e, ao mesmo tempo, a Casa Branca também vai adiar. Desculpe pela expressão, sanções, porque hoje Marco Rubio declarou que o Congresso já está pronto para votar essas sanções. Mas a Casa Branca pede para não se apressar, porque, como disse Donald Trump, nos deem uma chance de negociar com Putin, queremos entender o que ele realmente quer. Agora o país está dizendo, queremos entender o que Putin quer. Não está claro. E só depois talvez impor algumas sanções contra a Rússia, aquele mesmo pacote de sanções que foi preparado pelo senador republicano Lindsey Graham. Bem, e hoje, Steve Witkoff, representante especial de Donald Trump, que já viajou várias vezes para se encontrar com Putin, declarou que a conversa de Trump com Putin será o mais bem-sucedida possível. E ele argumenta por que pensa assim. Assim, Steve Witkoff, representante do presidente dos Estados Unidos da América responsável pelas negociações com os russos, crê que Donald Trump terá uma conversa telefônica produtiva com Putin na segunda-feira. Em entrevista, ele afirmou que a ligação ajudará significativamente a determinar onde estamos e como vamos concluir essas negociações. Citação: eles se conhecem, referindo-se a Trump e Putin. O presidente está decidido a fazer algo aqui. Se ele não conseguir fazer isso, então ninguém jamais conseguirá.
E a pergunta se ele compartilha da opinião do vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, sobre as exigências excessivas dos russos nas negociações, Witkoff declarou que sua avaliação é a seguinte, citação, este é um conflito muito complexo que não deveria ter acontecido. E segundo ele, em tais negociações as partes assumem determinadas posições. Citação. A arte aqui consiste em reduzir, sabe, esse amplo abismo entre as partes. Acredito que, de certa forma, alcançamos isso. Contudo, não está claro o que exatamente foi feito e onde as posições foram avaliadas. Aqui está Steve Witkoff, parecendo completamente desconectado da realidade. Porque, lembro, em Istambul, nas negociações entre as delegações ucraniana e russa, ficou acordado que agora cada lado, Ucrânia e Rússia, está trabalhando em sua própria visão e seu próprio roteiro para o cessar-fogo. O que isso significa? Isso significa que estamos voltando à posição inicial das negociações. Quando recebemos, veja, 2 documentos absolutamente contraditórios. A Rússia vai propor um cessar-fogo sob a condição de que a Ucrânia entregue metade do seu território, desarme e dissolva completamente o exército e não entre na OTAN. A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo e responderá de forma adequada. Sem condições, eu paro as mortes agora mesmo e depois negociações sobre todo o resto. Essas posições coincidem ou já foram expressas anteriormente? Claro, já foi dito 1 milhão de vezes e, consequentemente, acabamos de novo na posição inicial, começamos a procurar algum tipo de compromisso entre essas duas posições. Mas Steve Witkoff diz, não, nós aproximamos os dois lados. Vocês não entendem, nós aproximamos os dois lados. Nós reduzimos ao máximo essa diferença. Como ele afirma, por isso, infelizmente, mas por algum motivo me parece que agora toda essa enrolação com as negociações vai se arrastar por semanas e semanas e semanas. E isso ainda vai durar por muito tempo. E Trump, em vez de se juntar à Europa e finalmente impor sanções realmente duras, cortar todo o comércio com os russos, punir todos aqueles que tentam negociar com a Rússia e realmente punir Putin de forma severa por essa agressão. Trump lhe dá um presente, Trump diz com suas próprias palavras, ninguém, além de nós dois, vai resolver essa guerra. Para Putin, isso é um presente, porque ele finalmente volta ao nível mundial. Trump liga para Putin pessoalmente propondo um encontro e Putin dirá, agora nós, junto com os Estados Unidos da América, vamos dividir o mundo em zonas de influência. Bem, não sei o que motiva Donald Trump, mas essa é a posição dele. E Putin ameaça antes das negociações. Bem, o que você acha? Eles lançaram esse míssil intercontinental à toa? É claro que não. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Isso é tudo. Cuidem-se, até mais.